Amém? O tema da minha ministração hoje é unção são projetos de Deus. Nós falamos muito sobre profético, né? E é uma imersão profética. Só que nós precisamos entender que Deus, ele não unge pessoas. Deus não unge meu Deus do céu. Objetos, Deus unge pessoas, amém? E pessoas são projetos de Deus. Pessoas são aquilo que Deus ama. Deus, ele ama os animais, ele ama muitos animais. Né? Salmos diz que os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele entregou para os filhos dos homens, né? Para que pudéssemos cuidar. Deus ama os animais, Deus ama a natureza, Deus ama a criação. Mas o amor de Deus, o foco do amor de Deus, depois do seu Filho amado Jesus Cristo, somos nós. Então Deus, ele escolhe as pessoas insignificantes para transformá-las em pessoas ungidas, amém? E eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém? Então, olha só que interessante. Antigamente Deus falava por meio dos profetas. Antigamente Deus falava por meio da Torá. Antigamente Deus falava por meio do fogo. Antigamente Deus falava de diversas maneiras. Deus queria chamar a atenção do povo. Mas Deus, quando enviou Jesus encarnado, ele começou a falar através de Jesus. Ele começou a se manifestar através de Jesus. E o que eu quero dizer hoje para vocês? Nós fomos inseridos numa cultura de dependência de profetas. Nós somos inseridos numa cultura, eu preciso ouvir um profeta para que Deus possa testificar quem eu sou. E eu quero falar hoje para você, pare de fazer isso, você precisa ouvir o Filho de Deus. Jesus aponta quem você é. Jesus aponta o que você faz. Jesus aponta os projetos de Deus para a sua vida, porque Deus nos falava de muitas maneiras, é o que diz a palavra, pelos profetas e de diversas maneiras. Mas hoje Deus fala através do Filho, e o Filho é o esplendor da glória de Deus. O Filho é a expressão exata do Pai. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? Mas nós pecamos, todos aqui sabem, era da queda bíblica, pecamos, saímos da presença de Deus, né? E Deus teve que começar a levantar profetas e homens que apontassem o que Deus estava fazendo, apontassem o desejo do coração de Deus. Mas hoje, Deus já apontou tudo o que nós precisamos, que é Jesus. Ele é o pão que vai nos alimentar, Ele é a água que vai nos saciar. Essa semana eu estava muito assim cansado, né? Eu peguei uma infecção alimentar terrível e aí eu comecei a reclamar com Deus, assim, tipo, não reclamar, mas pensar na vida, né? Caramba, Deus, estou cansado, me sinto sugado, explorado, abatido, ferido, derrubado, capenga, né? Comecei a falar para Deus. E aí o Senhor falou assim para mim: você sabe por que você está cansado? Eu falei: não. Você sabe por que os líderes da minha casa sempre vivem com essa frase, estou cansado? Eu falei: não. Porque vocês entregam aquilo que vocês são, vocês não entregam aquilo que eu sou. Eu falei: eita. Ele falou assim: porque aquele que come do meu pão nunca mais terá fome. Aquele que bebe da minha água nunca mais terá sede. Sabe por que você tem cansaço? Porque você tem entregado a comida que eu tenho dado a você e não dado às pessoas. E aí eu comecei a entender, eu falei: caramba, Deus, então eu tenho que parar de falar de mim. Ele falou: há muito tempo. E começar a falar daquilo que eu estou fazendo. E aquilo que eu estou fazendo tem a ver com o meu filho. Aquilo que eu estou gerando não tem a ver com ministérios, não tem a ver com escolas, não tem a ver com academias bíblicas, não tem a ver com conferências, não tem a ver com congressos, mas aquilo que eu estou fazendo tem a ver com o meu filho.
Tudo que eu tenho para o mundo está no meu filho. E quando vocês olham para o meu filho, vocês estão olhando para um apontar profético. Existe alguém, existe um homem cicatrizado nos céus, que está apontando o cajado para nós. Ele está apontando a vara para nós. Ele está falando, o caminho que eu tenho para você é esse. A escolha que eu tenho para você é essa. Mas aí você vai falar assim, mas eu não consigo ouvir a Deus. Eu falo, porque nós vivemos numa cidade totalmente hiperacelerada. Nós vivemos em constante aceleração. Tudo é acelerado, tudo é para ontem, tudo é rápido. E aí nós não temos tempo de parar para ouvirmos a voz de Deus. Mas Deus continua a falar. Leia comigo Salmos 19. Salmos capítulo 19. Olha só o que o salmista diz. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua, e as suas palavras até aos confins do mundo. E no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Estão comigo, irmãos? A voz de Deus está ecoando aqui. A voz de Deus ecoa fora daqui. A voz de Deus continua no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender algo também. Temos visto muitos escândalos em relação à igreja. E eu posso falar com uma certa propriedade, porque toda hora eu estou viajando para ministrar cura e libertação dentro de igreja, né, em terreiro, graças a Deus, na igreja. E aí, na cura e libertação dentro das igrejas, eu vejo tragédias. Eu vejo um pastor que adulterou com a secretária. Eu vejo uma secretária que falou para o pastor, a sua esposa, ela não tem o mesmo nível de chamado do que o seu, você precisa de uma mulher de Deus do seu lado, e eu sou essa mulher. Aí o pastor deixou a mulher para ficar com a secretária. Eu já ouvi pessoas que tinham relação sexual em cima do altar quando a porta da igreja fechava. Eu já ouvi testemunho de homens se masturbando dentro da sala pastoral, enquanto o pastor estava pregando, e isso dentro da igreja. Estão comigo? Estou falando com vocês estão entendendo? Se eu parasse para ver o que eu escuto nas salas de ministrações, eu já teria virado até há muito tempo. Mas a igreja ela é formosa. A igreja ela é bela. A igreja ela é imaculada. A igreja é sem rugas. A igreja ela é perfeita, porque ela veio da mente e do coração do Pai para o Filho. Então quando eu entro na igreja, eu escuto essas coisas, eu falo assim, peraí. Não é isso que Deus aponta sobre a igreja. Não é isso que está no coração de Deus dentro da igreja. Mas a igreja tem seres humanos. Jesus disse que nós somos doentes. E Ele veio para quem? Para os doentes. Então a igreja é um grande hospital de Deus na terra. Você vai no hospital, você vai ver gente bonita? Vai ver gente derrubada, feia. Né? Ainda mais quando está com diarreia. E vomitando, né? Você vai ver gente feia. Gente que é bonita, horrível. Sem maquiagem, cabelo tudo para cima. Né? Porque ela está desesperada, ela está com dor. E a igreja é o grande hospital de Deus para os enfermos. A igreja é o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Deus não manifesta a glória dele no centro de terreiro. Deus não manifesta a glória dele no templo de maçonaria. Deus escolheu a igreja de Jesus Cristo para revelar a glória dele. Isaías capítulo 6 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A terra não está cheia de demônios. A terra não está cheia do mal. A terra não está cheia de enfermidade. A terra está cheia da glória de Deus. Jesus é a expressão exata da glória de Deus, irmãos. E a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Ah, quando eu vou ver a glória de Deus? Começa a buscar a glória de Deus. Ela é visível, ela é falante, ela é comunicativa, ela é expressiva, ela é expansiva. A glória de Deus se vê de um lado ao outro na terra. Nós precisamos voltar a falar de Cristo, o Rei manso e humilde. Nós precisamos falar que a ONU tem que se curvar diante de um rei que é carpinteiro. Nós temos que começar a falar que o presidente do Brasil tem que se curvar diante de um rei
que estende o cajado de bom pastor para quem é humilde e quebrantado de coração. Não é o governo do Brasil que cuida dos pobres. Existe um rei assentado no alto e sublime trono que cuida dos pobres, cuida dos necessitados, e Deus chamou a igreja. O problema é que a gente coloca a responsabilidade da igreja no governo do homem, dizendo que o governo da igreja não depende de homens. O governo da igreja depende de Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós olhamos para o Filho do Homem, nós vamos ver toda a expressão de Deus. Quando eu me relaciono com o Filho do Homem, eu vejo tudo aquilo que Deus é. Abra comigo Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Deixa eu achar o versículo. Versículo 38. Versículo 38. Olha só. Como Deus ungiu de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra fazendo o que, irmãos? E curando a todos os oprimidos porque Deus era com... Vocês estão comigo? Existe um homem ungido no céu. E existe uma noiva ungida na terra. Aquilo que o homem ungido dos céus, a igreja noiva tem a responsabilidade e o governo de continuar a fazer. Mas é debaixo de uma unção, não imposição. O que acontece é que o neopentecostalismo do Brasil ensinou a você impor. O apostolado brasileiro é um apostolado feudal, onde o apóstolo está no centro das atenções e um monte de gente servindo esse apóstolo. Nós aprendemos que pessoas dentro da igreja têm que ser servidas, mas Jesus disse que o maior do reino dos céus é aquele que serve. Aí Jesus estava entre os discípulos e disse: assim como eu sirvo vocês, vocês também devem servir. O maior do reino é o menor, o maior do reino é aquele que serve. O problema da parte da igreja, não todo brasileira, é que ela quer ser mais servida do que servir. Mas o rei Jesus, ele veio para servir. A unção serve, a unção não é servida. Jesus, ele veio para servir, e a unção de Jesus continua a servir as pessoas. Você entra da igreja, hoje você é muito assim, tipo, eu estava acostumado a andar com a doutora Neuza, ela abria a boca, já saia capeta para tudo qualquer canto, falava, meu Deus, quanto demônio, já expulsar. Hoje a gente entra na igreja para fazer cura e libertação, não tem demoniamento, porque os demônios começaram a se estabelecer como ideias, sofismas e pensamentos dentro da mente humana. Os demônios viraram ideologia. Moloque antes era um principado, hoje é uma ideologia de aborto. Baal era um principado, era um governante do mal da fertilidade. Hoje Baal é a questão da ideologia de gênero, do transgênero, onde o homem deixa de ser homem e a mulher faz as cirurgias, estão entendendo? Ou seja, os principados da Bíblia hoje se transformaram no que, irmãos? Ideologias, agendas do mal. E essas agendas estão dentro das igrejas, através da internet, através das escolas dos nossos filhos, através das universidades. E eu vou dizer para você, Deus não quer levantar pessoas intelectualizadas, Deus precisa levantar pessoas com unção. José não tinha intelecto nenhum, José foi escravo do Egito, mas ele tinha unção. Davi não tinha nada, Davi tinha unção. Abra comigo 1 Samuel 16. Nós vamos entender a vida de Davi com Deus. 1 Samuel capítulo 16. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois levanta e faz o que, irmãos? Pois
pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. O que Samuel fez? Ungiu. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou, ou seja, se apoderou, se apropriou de Davi. Existe uma diferença muito grande do meu celular se apoderar e se apossar de mim, e existe uma diferença muito grande de eu com a minha mão me apoderar e me apossar do meu celular. Sabe qual é o problema? Nós aprendemos a tomar posse do Espírito Santo, e não o Espírito Santo tomar posse de nós. Por isso que a igreja está uma bagunça. Nós aprendemos que eu tenho que ter dom, tenho que ter talento, eu tenho que dar certo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você não foi chamado para dar certo, você foi chamado para ser ungido. E às vezes o ungido não vai dar certo na terra, mas ele dá certo no céu. Você quer dar certo aonde? Você quer dar certo aonde? Ministério não é para dar certo. Eu não servia na igreja X, mas agora eu entro aqui e eu estou servindo, eu dei certo. Você não foi chamado. Eu não era casado, agora eu dei certo. Para de dar certo. O reino e o governo de Deus não é para as pessoas darem certas, mas são para as pessoas serem curadas, libertadas, batizadas e serem apossadas pelo Espírito Santo. O governo de Deus é quando o Espírito Santo toma posse de nós. Quem toma posse da sua mente? Quem toma posse do teu coração? Quem toma posse das tuas finanças? Quem toma posse da tua sexualidade? Por que a tua vida está uma bagunça? Porque você ainda não deixou o Espírito Santo tomar posse da sua vida de forma integral. A palavra de Deus diz: não entristeça o Espírito Santo. Parte da igreja de Cristo tem entristecido o Espírito Santo. Nós só chamamos o Espírito Santo quando nos convém. Nós só chamamos o Espírito Santo quando prestamos conferência. Nós só chamamos o Espírito Santo quando a nossa vida está uma bagunça, quando tem traição, quando tem confusão. Pare de chamar o Espírito Santo quando te convém. Não entristeçam o Espírito de Deus, pois Ele é o próprio Deus. A igreja precisa caminhar na unção e no governo do Espírito Santo, e não na unção e governo de líderes. A liderança brasileira precisa sair de cena para que Deus entre com o seu governo, para que Deus tome a cena e a igreja viva de glória em glória. A igreja de Cristo precisa ser igreja de Atos, dependente do Espírito Santo. Davi, ele fala assim ao Senhor: ao teu ungido pastor, a qual o Senhor chamou rei. Davi não colocava a nomenclatura na frente da unção. O ser rei era a consequência da unção. O ser governador do Egito, de José, era consequência da unção. Ser profeta em relação a Samuel, a Moisés, era a consequência da unção. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos a nomenclatura e não a unção, porque a unção você precisa pagar um preço. A unção você precisa renunciar, você precisa negar você mesmo. Sabe qual é o problema da igreja brasileira? Nós temos um relacionamento com o Espírito Santo narcisista. Sou eu quero dom, eu quero talento, eu quero ministério, nós somos narcisistas com o Espírito Santo. Nós somos narcisistas com o Espírito de Deus. Só o chamamos quando convém. Ai, Senhor, meu marido brigou comigo. Ai, Senhor, o meu ministério não está fluindo. Para de ser chorão. Começa o Espírito Santo, toma posse disso daqui. Espírito Santo, cuida disso daqui. Porque é o Senhor que vai convencer o homem da justiça, do pecado. Eu não aguento mais falar que meu marido está pecando. Por quê? Porque você está falando, hablando, sendo uma chata. Ninguém gosta de gente chata do lado dela. O Espírito Santo é agradável. Ele vai chegar no teu marido e vai falar assim: olha, vem aqui, deixa eu te falar. O que você está fazendo é pecado. E ele vai se converter. Porque a conversão não depende de você, mas depende do Espírito Santo. Nós precisamos entregar o governo da nossa vida ao Espírito Santo. Sabe, irmãos, estávamos no ministério, na imersão de cura e libertação que a gente faz todo um mês, lá dentro da Casa Micra, aqui do ladinho, a gente faz imersão de cura e libertação, inclusive vai ter agora dia 22 e 23 de janeiro. Assim, são pouquíssimas vagas, só tem 35 vagas e sempre acaba rápido, a gente acabou de abrir. E é incrível. Só que teve eu acho que foi a primeira que a gente fez. Peguei uma pessoa endemoniada caprichada. Assim, o demônio entrou na sala, a pessoa entrou na sala endemoniada,
E aí eu virei assim pro intercessor e falei, eu não sei o que eu vou fazer, porque, olha, em toda a minha bagagem de libertação, eu nunca vi isso. Aí o intercessor falou, se você não sabe o que você vai fazer, imagine eu. Eu falei, então você começa a orar, porque eu não sei o que eu vou fazer. Aí o demônio, de um alto escalão, usou a boca do cara, falou assim, colocou a mão na cintura e falou, você tá com medinho? Aí eu falei, tô. Mas maior é o que está em mim do que você que está nele. E aquele que está em mim vai tirar você que está nele. Sai da agora, aí já veio o barraco. Aí, né, o barraco já veio. Aí o preto que existe de mim, né, maloqueiro já, né, que eu sou corintiano, viu, irmão? Sou maloqueiro, dá pra perceber, né? Aí já vem aquele negócio, já catei óleo, já ungi, já joguei o homem da cadeira longe, já me irritou. Né? Mas o intercessor no final falou assim, Tiago, eu nunca ouvi a pessoa falar que estava com medo. Eu falei, eu estava com medo? Eu vou falar pro demônio já, o pai da mentira, já estou enfrentando o endemoniado, está com capeta. Vou falar, não estou com medo, se ele é o pai da mentira, ele vai saber. Lógico que eu estou, mas maior é o que está em mim. Nós precisamos devolver o lugar de Jesus. Senhor, eu estou com medo, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou porque o Senhor está comigo. O que Moisés fez? Se a tua glória não for comigo, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Deus, o que vai nos diferenciar dos outros povos? O que vai nos diferenciar dos egípcios, babilônios? O que vai nos diferenciar dos etíopes? Se não for a tua presença no meio de nós, não era o seu ministério no meio de nós, não era, Deus, os seus status no meio de nós, mas é a tua presença entre nós. E a presença de Deus se chama Espírito Santo. Ele é suave, ele é tranquilo, ele é manso e humilde, mas ele é um poderoso guerreiro. O mesmo Espírito que hoje é suave, tranquilo, intercessor, consolador, amável, amigável, quando você fechar os seus olhos, a palavra de Deus diz que você vai ter que prestar conta a Ele, em Apocalipse 2 e Hebreus capítulo 4, de tudo aquilo que você pensa e sente. Olha só a tragédia, você não vai dar conta ao Espírito Santo dos seus atos, você vai dar conta ao Espírito Santo da sua mente e das suas emoções. Se a tua mente, os seus pensamentos, as tuas emoções fossem um fruto, o Espírito Santo teria prazer de comer esse fruto? Estão comigo, irmãos? Será que o Espírito Santo teria prazer de comer o fruto da minha mente? Será que ele teria prazer de comer o fruto das minhas emoções? Será que ele teria prazer de estar junto comigo? Devolvamos a ele as nossas emoções. O Espírito Santo, minha emoção é toda bagunçada. Irmão, você pode tomar Rivotril, você pode tomar Frontal, você pode tomar o que for, mas nada vai tirar a dor e a angústia da sua alma, a não ser o Espírito Santo. Esse remédio só fazem você dormir. Eu posso falar com propriedade porque eu tomei muita tarja preta na minha vida. Trabalhar com libertação não é fácil não, viu? Não é fácil. Você tem que ver várias histórias, várias coisas, várias tretas em igreja. Fala, meu Deus, o Rivotril me ajuda. Né? Psiquiatra, vem aqui. CAPS, vem aqui, né? Eu preciso rapidinho. Você é da igreja, entrava no CAPS já para tomar um Rivotril, um Frontal, né? Porque, irmãos, as histórias são pesadas. Teve uma história, no ano passado, nós fomos com o meu time para uma cidade, e a pastora falou assim, você pode ministrar tal moça no final? Aí o Fred orou, não, o Fred pregou lá, faz, né, tal, e aí eu falei, tá bom, chega aqui que o menino da minha equipe vai ministrar à noite, vai pregar, e traz a pessoa aqui. Aí a pessoa chegou, aí eu perguntei sobre a pastora, o que ela praticava? Ela era do candomblé. Eu falei, tá bom, eu falei, tranquilo. Aí eu orei uma vez e a mulher já começou a sentir os negócios. Falei, Espírito Santo, quem que está aqui? Aí o Espírito Santo falou assim, corta 2 sentimentos que ela teve, medo e culpa. Falei, tá bom, Espírito Santo. Aí eu falei para ela, você quer pedir perdão pelos sentimentos que você teve, medo e culpa? Vou pedir perdão. Aí eu falei, renuncia, Senhor, eu te peço perdão pelo medo. Aí eu te peço perdão pelo medo. Aí, tudo bem. Eu te peço perdão pela culpa. Meus irmãos, quando a culpa entrou, essa mulher ficou endemoniada de uma forma que eu nunca vi na minha vida. E aí, eu tinha 8 ou 7 pessoas do meu lado, assim, da minha equipe, né? Sabe o que aconteceu? Todo mundo saiu correndo, deixou só eu sozinho com a mulher lá. Aí, o Espírito estava nela, atiçou vários em outras pessoas. A gente contou, mais de 17 pessoas dentro da igreja ficaram endemoniadas. Aí eu comecei a falar, Deus, mas quem que está aqui? Falei, isso daqui não é só uma culpa não, daqui tem uma coisa a mais aqui.
E comecei a orar e não saí, irmãos. Eu fiquei 40 minutos ali já com uma raiva, com um negócio dentro de mim. Aí eu falei assim, Deus, quem está aqui? Aí eu lembrei que eu fui com a doutora Neuza Choca para a África. E na África a gente renunciou, a gente guerreou espiritualmente contra o principado chamado Rainha da Costa. E aí eu falei, já sei quem está aí. Aí eu usei uma palavra que não é válida usar aqui, dentro da igreja, que já estava com raiva. Eu falei, é você que está aí, né? Xinguei o demônio, né, irmãos? Aí eu dei, né? É você que está aqui, né? Aí já começou a treta. Aí já tirei e tal, comecei. Aí o salto da mulher estoura. Quando o salto estoura, a mulher acorda, volta para si. Ela fala assim, eu usei esse salto lá no meu ritual na África. Eu falei, misericórdia. E aí eu falei assim para ela, moça, quando você renuncia a culpa, ao medo, tudo bem. Mas quando foi a culpa, minha filha deu um trabalhinho, o que você fez? Ela falou assim, eu não tenho coragem de falar. Ela começou a chorar. Aí eu falei, mas pode falar, ninguém vai te julgar, ninguém vai te condenar. O que você fez? Ela, na África, eu sacrifiquei os meus 2 filhos bebê a Satanás. Vocês estão comigo? E ela falou assim, há 6 anos que eu estou na igreja, nenhum pastor teve coragem de ir nas profundezas como você foi comigo, porque eles tinham medo. Aí eu falei, não, estava pleno? Não estava, mas estava fingindo. Plenitude e mansidão do Espírito. Só estava assim, meu Deus, o que vai ser da minha casa, o que vai ser da minha cachorra, o que vai ser da minha mãe, o que vai ser de mim, o que vai ser se eu sair daqui, o que vai acontecer. Irmão, só sei que começamos o processo de cura e libertação dessa mulher. 16 horas, quantas horas? 16 horas ministrando essa mulher. 16 horas. Era cada história cabeluda, era cada coisa. E aí, o que aconteceu? Agora eu vou falar. Eu vou falar. Não ia falar não, mas eu vou falar. Ela mostrou uns vídeos e umas fotos. O que ela mostrou? Vídeos e fotos. Para mim e para minha equipe. Eu até pedi pro pessoal tirar do celular. Também do meu, falei, vai que abre um portal aqui, né? Eu não acredito em portal. Quem falava que não acredita em portal, você viu a vida como era, né? Então, eu volto a acreditar nos meus portais. Volto a ungir o espelho, volto a ungir tudo, né? Não ungi isso, a vida do homem estava toda, né? Deixa eu ficar quieto. Aí, pedi pro pessoal tirar do celular, ungir o celular, né? Também, falei, não vai entrar aqui não. Irmãos, a foto de quem está no governo hoje, do Brasil, geral, que eu não vou falar nome, senão eu posso ser processado e preso, estava com ela lá na África fazendo trabalho, com quem está do lado dele hoje, como vice. Ela me mostrou, aí vem a igreja e fala assim, mas não sei o que de esquerda. Não é guerra de ideologia, de política, a igreja vive numa guerra espiritual. Ela falou assim, eu nunca tive coragem de mostrar esse vídeo. Eu fui uma testemunha, eu vi vídeos, fotos, dá para ver que eu não sou alemão, né? Dá para ver que eu não sou alemão, sou preto, né? Sou negão, dá para ver, né? Irmãos, eu nasci na periferia, usei Bolsa Família, não tenho problema de falar que também já votei muito neles, não tenho vergonha de falar. Mas quando eu vi o que estava por detrás, que era contra aquilo que Deus é, eu falei, não posso ser isso. A guerra da igreja não é guerra de direita e esquerda, a guerra da igreja é espiritual, irmãos. É espiritual. Aí eu falei isso numa convenção geral de pastores de uma cidade aqui de São Paulo. O líder do conselho pastoral falou assim, pode levar uma palavra sobre batalha espiritual? Eu posso. Chego lá, tá todos os militares, tenente, capitão. Falei, meu Deus, mas não era para pastor? Ah, mas misturou tudo. Vai dar certo. Eu falei, eu posso falar? Eu falei, mas eu vou falar o que eu tenho que falar. Ele falou, não, pode falar o que você tem que falar. Eu comecei a falar. O coronel, o tenente me chamou e falou assim, obrigado por você falar o que você falou, porque a gente fala, o povo acha que a gente está brigando contra a política, mas é espiritual a nossa guerra. Quem é ungido não tem lado político, quem é ungido tem um rei. Quem é ungido não tem urna, quem é ungido tem joelho. Quem é ungido tem um rei, tem um governador. Quem é ungido tem um senhor, quem é ungido tem um pastor. E nós não precisamos do governo humano para trazermos o governo dos céus.
Nós não precisamos de ideologias humanas, nós precisamos de unção. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus para libertar as pessoas que eram oprimidas pelo diabo. Aí essas pessoas oprimidas pelo diabo, como essa mulher, entra na igreja, o que acontece? O pastor sai correndo que tem medo da história. Eu não vou mexer nisso daqui, meu irmão. Fala, eu tenho medo, mas o maior que medo que eu, e vai lá. Eu vejo assim, sempre quando eu estou na libertação, que eu vejo que o negócio é maior do que eu tenho essa visão. Eu bem pequenininho, bem folgadinho, que toda gente pequena é folgada, né? Aí eu vejo eu bem pequenininho assim e meu pai lá. Aí eu, você vai mexer comigo? Vai mexer comigo? Aí eu dou um chute e saio correndo pro meu pai. Agora, pai, vai lá. É isso. Libertação com o principado e potestade é você ser pequeno, cutucar e correr pro pai. E o pai resolve. Porque a guerra é dele. O governo é dele. O poder é dele. A honra é dele. A glória é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele era o antes, ele é o que adivinha, ele é o agora. Ele é tudo que nós precisamos. Em Jesus, é a expressão exata de Deus, está a unção que precisamos. Está o governo que precisamos. Está a imersão que necessitamos. Pare de ficar falando, eu não tenho com quem orar por mim. Começa a orar. Mas o pastor não responde o WhatsApp. Deixa eu falar, o calabreso, bonitinho, bonitinha, fofinho, fofinho. Seus pastores também têm vida, viu? Tem família, tem conta para pagar, tem BO para resolver. Vida de pastor não gera em torno de ovelha. A palavra já diz que você tem um bom pastor, que está com você até a consumação dos séculos. Onde seu pastor ou seu líder não alcança, Jesus de Nazaré alcança. Então para de ficar reclamando, falando mal dos seus pastores que não te responde. Começa você a orar que Deus te responde. E melhor ainda, comece a orar pelos seus pastores. Senhor, ajuda o meu pastor que não consegue me responder porque deve estar resolvendo alguma treta. Ninguém deixa de responder o WhatsApp porque quer. Sempre tem treta. Nosso problema é que a gente fica curtindo toda a resposta, a ansiedade bate, a gente passa no Instagram curtindo mais a vida das pessoas do que curtindo a nossa vida com Deus. O pastor não me respondeu, mas está lá tirando foto com o outro. Mas ninguém me chamou depois do culto para poder comer. Rejeitado, rejeitada. Vamos se curar? A unção cura? A unção transforma? A unção amadurece? A unção te faz enxergar que você não é rejeitado, mas você foi amado, você foi escolhido, você foi presenteado, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Você tem um pai que te ama, vai curtir o cinema. Não tem ninguém para ir comigo, vai com seu pai. Não tenho ninguém para ir comigo comer, vai com Jesus. Jesus adorava comer, você nunca leu a Bíblia não? Vai com Jesus, vai com o Espírito Santo. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O problema é que a gente desde criança aprende a ser rejeitado na escola. O problema desde criança, sabe o que acontece conosco? A gente aprende a dar certo. A gente aprende que tem que tirar 10. Quando tira menos que 10, meu pai vai me bater, minha mãe vai me xingar, eu não vou ser ninguém, eu vou ser o mais burro da escola. Quando a gente erra, peca, a gente sai da presença de Deus porque a gente não consegue lidar com os nossos próprios erros. Isso é culpa do sistema. Mas o governo e o reino dos céus diz, você errou, você pecou, há perdão para você. O amor cobre multidão de pecados. O amor cobre o que, irmãos? Multidão de pecados. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, você vai continuar com essa pessoa aqui ministrando do seu lado? Eu falei, vou. Mas você viu o que ela falou de você? Vi. Você viu que ela... Vi. E você vai continuar? Vou. Falei, por quê? A professora perguntou por quê. Porque se eu não for a expressão do amor de Deus para ela, a maçonaria vai ser, a umbanda vai ser. Quantos crentes não foram para a umbanda que você não conhece? Ou não foi para o catolicismo? Ou não foram para outras religiões? Sabe por quê? Que a gente fica tão preocupado com a nossa rejeição que esquece de exercer o amor ao próximo. Esquece de amar. Ser ungido passa por cima da sua dor para poder curar o próximo. Que dor, irmão? Você já acordou, você já está sendo traído. Você já acordou, já está sendo difamado. Já acordou, já estou mentindo a teu respeito. Segue a vida, segue o baile, segue o bonde. E continua na unção. Mal de você vão falar sempre. Criticar você. Você está fazendo, vão criticar. Não está fazendo, vai criticar. Então faz, ué. Mas eu não sou ungido. No Pentecostes, todos nós somos ungidos. A unção de Jesus era o próprio Espírito Santo. O que Jesus fez? Repartiu o Espírito sobre todos nós. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho. Batizem, curem, libertem. A unção faz você fazer discípulos.
A unção faz você gerar pessoas. A unção traz o governo dos céus.